Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos de 1 a 11. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Segundo Reis, capítulo 20, de 1 a 11, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se à sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema investindo nas futuras gerações. O rei Ezequias começa a reinar no reino de Judá, na cidade de Jerusalém, com 25 anos de idade. Ele reinou 29 anos, portanto morreu com 54 anos. Ele teve um dos reinados mais prósperos. Ele granjeou muitas riquezas. Ele formou um poderoso exército e tinha um forte arsenal. Ele fez reformas importantes e ele experimentou um grande avivamento. Foi um dos homens mais singulares, porque a Bíblia chega a dizer que antes dele ninguém foi igual a ele, e depois dele ninguém foi semelhante a ele. Um homem singular no seu tempo. É digno de destaque que o seu pai foi um dos homens mais perversos da história. Seu pai foi Acás, um rei maligno, que infestou Jerusalém de ídolos pagãos, deuses pagãos, poluiu a casa de Deus.
serviu aos ídolos das nações pagãs, inclusive queimando o seu próprio filho num altar pagão. E parece-nos que esta família deita por terra o conceito de Jean-Jacques Rousseau, que o homem é bom, essencialmente bom. Não, o homem não é essencialmente bom. Se fosse, Acais não seria um monstro. Também esta família joga por terra o conceito de Jean-Luc, que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco, que o homem é produto do meio. Isso não é verdade. Porque se fosse, Ezequias seria um monstro igual ao seu pai. Ezequias não teve berço. Ezequias não teve exemplo dentro de casa. Seu pai foi um homem perverso, seu pai foi um homem mau, seu pai foi um homem idólatra, seu pai foi um homem feiticeiro, seu pai foi um homem assassino. Mas Ezequias resolve seguir um outro caminho, voltar-se para Deus, limpar todo o território de Judá da idolatria dominante no reinado do seu pai, promover uma reforma religiosa e experimentar um poderoso avivamento espiritual. Foi no governo de Ezequias que o poderoso exército da Síria tomou Samaria e levou as 10 tribos do norte em cativeiro. E diz a Bíblia que agora Ezequias está com 39 anos, 14 anos depois que começou a governar, no auge do seu governo, que ele enfrenta 2 problemas gravíssimos, humanamente insolúveis. Primeiro problema, este império poderoso, que tomou de assalto o reino do norte, entrincheira Jerusalém. No mínimo, 185 mil soldados sitiaram Jerusalém. Não dava prazo de Ezequias reagir militarmente falando. Nem ele tinha condições desse enfrentamento vitorioso. Além do que, ele recebe um recado cheio de afronta, de zombaria: renda-se. Ninguém resistiu o poder da Síria. Deus nenhum vai livrar você das minhas mãos. Se não bastasse esse problema militar, de segurança nacional, Ezequias enfrenta um segundo problema, uma doença, uma úlcera, que não tem tratamento médico na sua época que pudesse reverter o seu quadro de saúde. E é nessa conjuntura, irmãos, que Deus envia o profeta Isaías à casa do rei Ezequias, não para lhe dar um conselho, mas para lhe dar uma ordem peremptória, absolutamente peremptória. E a ordem foi essa: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Chama a atenção dos irmãos que Deus não mandou Ezequias botar em ordem apenas a sua vida, mas para botar em ordem a sua casa. Apesar de tanta riqueza, apesar de tanto poder nas mãos, só sobrou para esse rei uma parede. E para a parede ele se voltou. E diz a Bíblia que ele chorou copiosamente, que ele orou fervorosamente, e que Deus respondeu rapidamente. E o profeta Isaías não tinha saído ainda do centro da cidade de Jerusalém, quando o próprio Deus aparece ao profeta e disse: volta lá a Ezequias, príncipe do meu povo, e diz a ele: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu te curarei, dar-te-ei 15 anos mais de vida. No terceiro dia subirás à casa do Senhor,
e livrarei Jerusalém do poder da Síria. Diante de um comunicado tão alvissareiro e tão cheio de esperança, o rei pergunta ao profeta: que sinal Deus me dá de que vai me curar e de que ficarei livre do poder da Síria? E o profeta pergunta ao rei: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acaz avance 10 graus ou retroceda 10 graus? E o rei pensou: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior. Em qualquer lugar do mundo, relógio só anda para frente. Você nunca viu um relógio dar marcha ré. Então ele disse: que seja um milagre maior, que retroceda 10 graus. E o profeta Isaías ora, e Deus interfere na estrutura do universo para atender ao pedido do rei. Na verdade, um grande milagre, uma cura extraordinária e milagrosa, um livramento militar extraordinário, porque Deus escalou apenas um anjo, que matou 185 mil soldados assírios que sitiavam Jerusalém. E Deus cura Ezequias, não sem os meios, mas através dos meios. Não à parte da medicina, mas usando a medicina. Este milagre, irmãos, foi tão insólito, tão extraordinário, que eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Vamos com a Bíblia aberta, espero que todos estejam com a Bíblia aberta comigo. Seguir na leitura para entender o que aconteceu. Esse fato reverberou para fora do território de Israel. Vejam o verso 12 comigo. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Versículo 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, preste atenção, o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Notem agora, este milagre foi tão grande, que isso reverbera para além dos limites de Israel, chegando num longínquo império que se formava, que se fortalecia, que haveria de ser a maior potência mundial, o Império Babilônico. E o rei da Babilônia envia uma comitiva diplomática para visitar Ezequias e congratular-se com ele pela sua cura, mandando-lhe presentes, enviando-lhe cartas. E quando Ezequias recebe essa comitiva internacional, essa comitiva diplomática, diz a Bíblia que ele se agradou disso. E ele abriu a sua casa, e ele abriu os seus tesouros, e ele abriu o seu arsenal, e ele mostrou tudo quanto tinha em sua casa, tudo quanto tinha em seu reino. Porém, há um dado, há uma informação que não tem aqui no livro de Reis. E é necessário que você compreenda o que houve. Então, por favor, rapidinho, sem sair dessa passagem lida, vá comigo lá para o segundo livro das Crônicas, 32, que é um texto paralelo deste, porque é uma informação lá que não tem aqui. Segundo Crônicas 32, versos 24 e 25. Vejam comigo. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos,
pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Chama a atenção dos irmãos para o fato de que quando chega essa comitiva internacional, comitiva diplomática da Babilônia, e Ezequias abre a sua casa, abre os seus tesouros, abre o seu arsenal, e mostra toda a sua riqueza, e mostra quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão extraordinário ele era, não houve sequer uma palavra de gratidão a Deus, pela sua cura, pelo seu livramento. Ezequias se exaltou, e diz a Bíblia que isso provoca a ira de Deus, que isso foi mal aos olhos de Deus. Agora eu peço que você volte para o segundo livro dos Reis, por gentileza, capítulo 20, porque agora Deus manda de novo o profeta Isaías ao rei Ezequias. Veja comigo a partir do versículo 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Verso 15, perguntou o profeta: que viram em tua casa? Respondeu o rei Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Agora preste atenção, irmãos, que quando Ezequias mostra tudo, à luz de 2 Crônicas, ele mostra tudo para quê? Com que finalidade? Com que propósito? Para se exaltar, para dizer quão rico ele era, quão poderoso ele era. Vejam as consequências, comigo por favor, versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então Deus está falando para ele agora, por meio de Isaías, o seguinte: olha, rei, já que você se envaideceu, já que você se ensoberbeceu, já que você não deu glória a Deus, já que você atraiu toda a glória para você, diante da riqueza do seu reino, então escuta isso, essa Babilônia vai se tornar um grande império, essa Babilônia vai ser senhora e dona do mundo, essa Babilônia virá em Jerusalém, e tudo que você ajuntou, tudo que os seus pais ajuntaram antes de você, tudo que se ajuntar daqui para frente, essa Babilônia vai levar, vai rapinar, vai tomar, vai saquear e vai levar embora. Vocês vão perder tudo. Tem mais. Olha o verso 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Em outras palavras, os filhos dos nobres serão levados como escravos para a Babilônia. E tem mais. Eles serão feitos eunucos. Isso significa, eles serão castrados. Castrados. Eles não poderão gerar. Talvez você pergunte: tem coisa pior que isso? Perder tudo financeiramente, ver os filhos se tornando escravos, e cortar na fonte a possibilidade das futuras gerações, castrar os filhos. Uma tragédia, fruto da soberba. Mas o que é chocante é a resposta do rei Ezequias a Isaías. Olha comigo, por favor, o verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Bom, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Isaías está dizendo: olha, Deus está falando que essa Babilônia virá e vai tomar tudo. Deus está falando que essa Babilônia virá e vai fazer os filhos escravos. Deus está falando que a Babilônia virá e vai castrar os filhos. E você me diz que boa essa palavra?
Você está louco? Você perdeu o juízo? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas veja a reação do rei. Pois pensava, agora ele não falou. Como Deus lê pensamento, como Deus conhece o que está no coração, está escrito, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo? Quando essa profecia se cumprir, da Babilônia vir e saquear tudo, e levar os filhos embora, e castrar os filhos, eu não estou mais aqui, já bati as botas, já morri. O que importa para mim é só uma coisa, é que eu terei paz nos meus dias. Desculpem da expressão, mas o que ele está dizendo é o seguinte, depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí, eu só me importo comigo. Trágico, não? Trágico, muito trágico. E eu estou falando de um homem piedoso. Eu estou falando de um príncipe do povo de Deus. Que tem uma postura medíocre, egoísta, que não está preocupado com o futuro, com as futuras gerações. Agora prestem bem atenção, meus amados irmãos. A única ordem que Deus deu ao rei Ezequias, no capítulo 21, versículo 1, foi esta: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Bom, Deus fez um milagre e o curou, Deus fez um milagre e o libertou, mas Isaías não obedeceu a ordem que Deus lhe deu. Melhor dizendo, Ezequias não obedeceu a ordem que Deus lhe deu. Ezequias não pôs em ordem a sua casa. Como é que você sabe disso? Vamos ver. Prossiga comigo a leitura no capítulo 21 de 2 Reis. No capítulo 20, versículo 21, diz que descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Com 54 anos ele morreu. Deus cumpriu a promessa, ele estava com 39, lhe deu mais 15 anos. Morreu com 54. Mas olha o capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E versículo 2, fez ele o que era mal perante o Senhor. Agora vamos entender uma coisa aqui. Se Manassés começou a reinar com 12 anos, e se Deus deu a Ezequias mais 15 anos, qual foi a conclusão que você chegou? Que o Manassés nasceu 3 anos depois que o Ezequias foi curado. 3 anos. Se ele tivesse levado a sério a palavra de Deus, ele devia ter pensado o seguinte: bom, esse menino é o meu filho, é o meu herdeiro, é o meu sucessor. Então, se Deus me mandou colocar em ordem a minha casa, o que eu vou fazer agora como prioridade número 1 da minha vida é investir nesse menino, é educar esse menino, é passar o bastão da verdade de Deus para esse menino, é instruir esse menino, conforme a lei de Deus que ele já conhecia, ordenava: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e falarás aos teus filhos, andando, levantando, deitado, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Ele foi relapso, ele foi negligente, ele não se importou com o seu filho e com as futuras gerações. Consequência? Veja comigo rapidinho. 21:2 diz assim: fez o que era mal perante o Senhor, o Manassés, segundo as abominações
dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Aqueles povos que viviam na região, antes de Israel entrar, com seu paganismo, a sua idolatria, ele voltou tudo aquilo. Verso 3, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, ou seja, contaminou a casa de Deus, da qual o Senhor havia dito, em Jerusalém porei o meu nome. Veja o verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa de Deus. Olha o verso 6, queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E mais, olha o verso de número 16, além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo. Feiticeiro, idólatra, agoureiro, consultava médiuns para falar com os mortos, adorava os astros, em vez de adorar o Criador dos astros, violento, encheu Jerusalém de sangue inocente, e dizem os historiadores que foi ele que mandou serrar o profeta Isaías ao meio, o profeta que alertara o seu pai, um monstro, por uma única razão, ele não colocou a sua casa em ordem. Ele não se comprometeu com as futuras gerações. Os pecados do rei Ezequias, irmãos, melhor dizendo, os pecados do rei Manassés, irmãos, foram tão graves, tão hediondos, tão horrendos, que eles tiveram consequência lá na queda de Jerusalém. Eu preciso que vocês acompanhem comigo uma leitura que está em Jeremias 15, de 1 a 4, por favor. Porque aquela profecia de Isaías de que a Babilônia viria, saquearia tudo, levaria os filhos como escravos, castraria os filhos dos nobres, essa profecia chegou ao cumprimento dela. Porque Jeremias foi o profeta que foi testemunha presencial da queda de Jerusalém. E essa queda foi tão terrível, irmãos, é só ler o livro de Lamentações de Jeremias, que a Babilônia cercou Jerusalém. Não entrava provisão, ninguém entrava, ninguém saía. Dentro dos muros faltou comida. Os jovens morriam de fome. E as mães comiam os corpos dos próprios filhos. E Jeremias chega a dizer que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém. Uma tragédia. Quando a cidade foi tomada, diz a Bíblia que a cidade foi arrasada, o templo de Salomão foi destruído, os jovens foram forçados, as crianças pisoteadas, os velhos pisados como lama nas ruas. Agora vejam o que aconteceu, capítulo 15, versos de 1 a 4, por favor, atentem para essa leitura. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, os 2 maiores intercessores da história de Israel, se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos, dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Agora preste atenção no verso 4. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Manassés estava lá atrás na história.
E Deus está dizendo que essa cidade está sendo destruída agora, por causa dos pecados de Manassés. Conclusão que você chega? O cativeiro da Babilônia, irmãos, nasceu dentro da casa do rei Ezequias. Uma tragédia nacional acontece porque um pai, ao ouvir uma mensagem de Deus, põe em ordem a tua casa, ele não obedeceu. Ao contrário, ele diz que se dane as futuras gerações, o que importa para mim é que eu vou morrer em paz, nada disso vai acontecer no meu tempo, no meu reinado, depois que eu morrer, eu não estou nem aí mais. Isso é gravíssimo, porque o que nós fazemos hoje vai reverberar amanhã. Eu fico olhando para a Bíblia, irmãos, às vezes fico pensando que Davi procurou salvar o mundo e perdeu a sua família. Eu fico olhando às vezes que Noé perdeu o mundo, mas salvou a sua família. Quem sabe o projeto de Deus seja usar a nossa família para alcançar o mundo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus chamou homens, mulheres, com um propósito bem definido. O propósito da vida de Moisés era libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. O propósito da vida de Josué foi introduzir o povo na terra prometida. O propósito de Davi foi formar um grande reino. O propósito de Salomão foi construir o templo de adoração a Deus. O propósito de Neemias foi restaurar a cidade de Jerusalém que estava em ruínas. O propósito de João Batista foi preparar o caminho do Senhor para que ele se manifestasse. O propósito de Pedro foi abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. O propósito de Paulo foi levar este Evangelho aos diversos rincões do Império Romano. Mas talvez você pergunte, qual foi o propósito de Abraão, o pai da fé? Qual foi o propósito da vida dele? E eu queria que você olhasse comigo, por favor, livro de Gênesis. Por favor, olhe comigo. Gênesis, capítulo 18, versos 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então vamos entender uma coisa aqui. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Você e eu que estamos aqui nesta noite, somos filhos de Abraão. A verdadeira descendência de Abraão. Mas há uma palavra aqui que me inquieta, me incomoda, porque o texto diz no verso 19 o seguinte: porque, diz o Senhor, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Deus o escolheu para isso, para ordenar a sua casa e a sua descendência depois dele, a colocar em Deus a sua confiança. Mas vamos parar para pensar outra coisa. Quantos anos tinha Abraão quando o filho da promessa, Isaque, nasceu? Quantos anos ele tinha? Tinha 100 anos. Com quantos anos Isaque, o filho da promessa, se casou? Com 40 anos. Portanto, quando o seu filho, o filho da promessa, se casou, Abraão tinha 140 anos. A Rebeca, a mulher de Isaque, era estéril. Ele orou por ela 20 anos. Quando ela concebeu os gêmeos Esaú e Jacó, portanto, o Isaque tinha 60 anos. E o Abraão tinha quantos? 160 anos. Com que idade Abraão morreu?
175 anos. Conclusão: Abraão só conviveu com seus netos 15 anos. E eu imagino que já estava bem no finalzinho da vida, e os meninos crescendo, até virarem adolescentes, e ele morre. Bom, mas como entender que Deus o escolheu com esse propósito? Para que ele colocasse a sua casa e os futuros descendentes dele nessa linhagem de pôr em Deus a sua confiança? A resposta, penso eu, está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Confira comigo, por favor. Hebreus 11, 13, está escrito assim: todos estes, estão falando dos patriarcas, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sabe o que eu entendo aqui? Que Abraão estava olhando como que na ponta dos pés a sua numerosa descendência, que em Gênesis é chamada de uma forma hiperbólica como as estrelas dos céus ou como as areias do mar. E Abraão, comprometido com as futuras gerações, olhando esta promessa de Deus, está pedindo: Senhor, que aqueles que creem em mim, que aqueles que creem em Jesus, que aqueles que são meus filhos na fé, que aqueles que são os meus descendentes, ponham no Senhor a sua confiança, que ponham no Senhor a sua confiança, que ponham no Senhor a sua confiança. Oh, amados, que você e eu, como pai, como mãe, como avô, como avó, possamos dizer isso: meu Deus, que as minhas futuras gerações ponham no Senhor a sua confiança, que os meus netos, que os meus bisnetos, que as gerações que virão a partir de mim, creiam no Senhor Jesus, andem com o Senhor Jesus, amem o Senhor Jesus e ponham nele a sua confiança. Compromisso com as futuras gerações. Eu não sei se você tem orado por isso, se você tem colocado essa causa diante de Deus, de pedir que Deus levante a sua família, que Deus levante os seus filhos, que Deus levante os seus netos, que Deus levante os seus bisnetos, que Deus levante a terceira, a quarta, a 10ª geração que proceder de você, para que essa geração seja bendita na terra. Há um homem na Bíblia que me impressiona. Pelo seu exemplo, eu peço que você abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 12. E eu quero caminhar para as aplicações. Irmãos, Samuel exerceu tríplice função em Israel. Ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi profeta. Ele começa o seu governo cedo, e ele chega à velhice. Quando ele chega à velhice, na hora da jubilação, ou diríamos da aposentadoria, ele vai prestar um relatório à nação. Por favor, acompanhem comigo o relatório dele, a partir do capítulo 12, do verso 2 à parte B. Ele diz assim para a nação: já envelheci, e estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eu já é um homem velho. Versículo 3: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos, e vou-lo restituirei. Eu fico pensando se os nossos políticos, sejam os do nosso estado ou de Brasília, poderiam se levantar diante da nação para dar um testemunho assim. Honesto, íntegro, nunca usou esquemas para ganhar dinheiro fácil, ilícito, nunca corrompeu-se,
Nunca pegou um boi sequer, um jumento sequer, um centavo sequer daquilo que não era honesto. Um homem que lidou com muito dinheiro, ele era o juiz, ele era o representante político, ele era o representante espiritual da nação, e ele agiu com lisura, com integridade, com transparência, com total integridade moral. Olha a resposta do povo, versículo 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. E você diz: isso é que é exemplo, isso é que é vida, isso que é um retrato de um homem público honesto. Eu queria terminar minha carreira assim. Porém, entretanto, todavia, há um senão na vida desse homem. Aqui é ele dando seu testemunho para a nação. Agora volta comigo lá ao capítulo 8 desse livro, 1 Samuel, porque agora é o contrário, agora são os líderes indo a ele. 1 Samuel capítulo 8, veja comigo. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Alguma coisa errada aqui? Quem constituía juiz em Israel? Deus. Samuel está usurpando um direito exclusivo de Deus, tomando em suas mãos o que não lhe compete. Cultura perigosíssima de achar que um filho sempre tem que suceder o pai, ainda que este filho não tenha chamado, não tenha vocação, nem tenha preparo. Está cheirando algum nepotismo aqui? E mais, Deus chamava um juiz, ele está escalando os filhos dele, nomeando os filhos dele. Mas notem comigo, versículo de número 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Qual a conclusão que vocês estão chegando comigo? Exatamente o ponto forte de Samuel, que foi um homem íntegro, não aceitou suborno. Os filhos dele são o contrário dele. São desonestos, são corruptos, aceitam suborno. Eu fico imaginando aqueles meninos vendo o pai lidar com tanto dinheiro e eles passando uma magrela talvez em casa, pensando: não é possível, papai lida com tanto dinheiro e a gente passando aperto. No dia que a gente assumir esse negócio aqui, com a gente vai ser diferente. Mas vejam vocês, versículo 4, a palavra que está escrita: então, os anciãos todos de Israel. Irmãos, ao lerem a Bíblia, prestem atenção nos detalhes. Nos detalhes. Não foram uma comitiva de anciãos, não foram alguns anciãos, não foram muitos anciãos. Está escrito que os anciãos todos de Israel, era unanimidade de pensamento, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Conclusão. Sabe o que estão dizendo para Samuel? É o seguinte: Samuel, você já está quase batendo as botas, você já dobrou o cabo das tormentas, você está prestes a morrer. E tem outra coisa, Samuel: se você vivesse mais anos, com você a gente fecharia. Você é um homem sério, você é um homem honesto, mas sob a liderança dos seus filhos, nós não queremos ficar. Eles não têm o mesmo estofo moral, espiritual que você tem. Então, faça-nos um favor, antes de você morrer, constitui-nos um rei, como as outras nações, porque nós não queremos ficar debaixo do governo de seus filhos. O que está acontecendo aqui?
Eles estão rejeitando a teocracia, o governo de Deus, estão dizendo: nós queremos uma monarquia, porque não queremos o governo dos seus filhos sobre nós. Conclusão: assim como o cativeiro da Babilônia nasceu dentro da casa do rei Ezequias, a monarquia de Israel, com todas as suas tragédias, nasceu dentro da casa de Samuel. Ele andou com Deus, mas ele não colocou a sua casa em ordem. Talvez você esteja dizendo o seguinte: e daí? A minha angústia, pastor Jailton, é que se um homem da estatura de Ezequias, que Deus disse que ele era um príncipe do povo e ninguém era igual a ele antes nem depois, se um homem da estrutura de Samuel foi negligente e descuidado nessa área, cabe-me a mim e a você botarmos a boca no pó. Agora deixa eu trazer isso para uma aplicação prática para os nossos dias. Não precisa ser um especialista. Não precisa ser um especialista para entender isso. Nós comemoramos recentemente 500 anos da Reforma Protestante. A Europa não pôde celebrar muito, não teve o que celebrar. Nos 500 anos, exatamente no dia 31 de outubro, eu estava lá visitando Wittenberg, Worms, Genebra. No dia 31 eu estava exatamente dentro da igreja onde Calvino pregou. A igreja na Europa está praticamente morrendo. Os filhos não estão mais na igreja. Você vai para a Holanda, até 1960, os templos eram frequentados pelos crentes. Hoje você vai para a Holanda, os templos estão lá. De vez em quando um concerto musical, de vez em quando uma palestra de assuntos sociais, mas o povo não vai mais para a igreja. Fomos para Edimburgo, capital da Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox, o homem que orava e dizia: meu Deus, dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. A igreja está praticamente falida. Entrei num dos templos mais importantes da capital, perto do castelo, com a torre belíssima empinada aos céus. Quando eu entrei, não tinha púlpito, não tinha banco, porque aquela igreja tinha se transformado num bar. Lá dentro era um bar para as pessoas beberem. Você vai para a Inglaterra, a terra dos grandes avivamentos da história. John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Este país hoje não tem 4% de crentes que frequentam a igreja. Os templos vendidos para bares, para museus, para mesquitas muçulmanas. No dia 31 de outubro de 2017, eu estava dentro do templo onde Calvino pregava. Algumas poucas pessoas de cabecinha branca, poucas. E você pergunta: meu Deus, cadê a juventude? Cadê os filhos? Cadê as crianças? Igreja, irmãos, é lugar de você escutar o barulho das crianças, a vibração dos adolescentes, a pujança dos jovens. Mas se nós não tomarmos cuidados, irmãos, as futuras gerações podem se afastar e ir embora. Você vai para os Estados Unidos e Canadá, é a mesma situação. As chamadas dead churches, igrejas mortas. Praticamente todas as denominações históricas estão perdendo milhares de membros todos os anos. Todos os anos.
Você chega em algumas igrejas cujos templos são maravilhosos, cujos templos são enormes, cujos templos são pomposos, e tem um jardim bonito, e tem uma placa de bronze na porta, com o nome do pastor, fulano de tal, com tantos doutorados, e que você entra e você vê um gato pingado de 10, 15, 20 pessoas, todos de cabecinhas brancas. A igreja que eu frequentei no Mississippi, quando lá estive, a pessoa mais jovem tinha 60 anos, a mais jovem. E recebi notícias recentemente que o templo fechou. Os velhinhos morreram, a igreja acabou. O que nós vamos fazer com isso, irmãos? Quando você olha para o Brasil, a realidade é diferente um pouco, mas você tem hoje denominações inteiras aqui no Brasil que já se renderam ao liberalismo. Já não acreditam mais que esse livro é inspirado, que esse livro é palavra de Deus. E essas denominações estão minguando, estão desidratando. Porque uma igreja que subscreve o liberalismo, ela já assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Você encontra mega denominações com muita gente, mas não tem Bíblia, não tem palavra de Deus, não tem sã doutrina, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre vida eterna. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. A maioria das igrejas chamadas protestantes no Brasil, irmãos, elas estão num platô. Entra 10, sai 10. Entra 20, sai 21. E aí algumas pessoas, não, mas nós queremos é qualidade. Mas não tem qualidade estéril. Aí a moçada vai embora. E aí os adolescentes vão embora. E as crianças não vêm, porque tem muita gente, não, que criança é igual a porcelana, não pode vir para a igreja. Lugar de criança é na casa de Deus. Você encontra lá em Neemias capítulo 8, que quando houve uma grande convocação do povo de Deus, tinha criança de peito, estava lá. Quando você encontra Joel conclamando a nação para se voltar para Deus, está dizendo que até as crianças de peito precisam estar lá. Eu nunca vi criança morrer porque vem para a igreja. Oh, amados irmãos, nós precisamos desesperadamente investir nas futuras gerações. E eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês. Se nós não estamos investindo nos nossos filhos, o mundo está. E pesado. Se nós não estamos doutrinando os nossos filhos, a educação secularizada está, e investindo pesado, com ideologia de gênero, com a desconstrução da cultura judaico-cristã, com as escolas dizendo que você não pode celebrar nem dia do pai, nem dia da mãe mais, porque não tem esse negócio de masculino e feminino mais, acabou isso. Ou a igreja acorda, ou a igreja se levanta, ou a igreja reage, ou nós vamos ver, irmãos, as futuras gerações se afastando. Uma das coisas que mais me choca, pastor Jailton, é olhar a Bíblia e perceber que aquela geração que saiu do Egito, e a Bíblia diz que eram 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças, estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas. Todas essas pessoas, todas, exceto 2 pessoas, morreram no deserto. Todas morreram no deserto. Não pense você que foi quem saiu do Egito que entrou na terra prometida, não. Esse povo que saiu do Egito, todo esse povo morreu no deserto. Só 2 pessoas não morreram, Josué e Caleb. Portanto, a geração que entrou no Egito, na terra prometida, foi a segunda geração, a que nasceu no deserto. Ao entrarem na terra prometida, diz a Bíblia, a terceira geração que nasceu lá, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais.
Não conhecia Deus mais. O que aconteceu? Eles não cumpriram o que Deus havia dito para eles. Estas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e tu as inculcarás aos teus filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, que eles estudem numa boa escola, que eles tenham uma boa formação acadêmica, que eles consigam um bom trabalho, que eles tenham sucesso na sua vida profissional, que eles façam uma carreira brilhante. Tudo isso é legítimo, tudo isso é bom, tudo isso é importante, mas, meus irmãos, não adianta ter sucesso sem Deus. Sucesso sem Deus pode ser fracasso. Então, eu queria que você ficasse em pé e abrisse a Bíblia comigo. Salmo 78, por favor. Salmo 78. Versos 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Que privilégio alguém nascer num lar cristão. Que privilégio alguém ter bebido o leite da piedade desde criança. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu sei que vocês são ocupados demais. Todos nós o somos. Mas é preciso contar para a futura geração. As nossas crianças precisam ter outros heróis, não He-Man, não Batman, não Homem-Aranha. Nós precisamos contar para os nossos filhos que tem heróis de verdade. Nós precisamos contar para os nossos filhos que Deus é fiel, que Deus responde a oração, que Deus intervém na nossa história. Contamos para eles o que Deus tem feito na nossa vida. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais. Ele não pediu, ele não sugeriu, ele não aconselhou, ele ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Filhos que ainda hão de nascer, possam pôr em Deus a sua confiança. Eu não sei se isso mexe com você, eu não sei se isso é importante para você, mas isso me deixa com o coração pulando no peito. A igreja precisa investir nas futuras gerações, as famílias precisam investir nas futuras gerações, os pais precisam investir nas futuras gerações, os avós precisam investir nas futuras gerações. O que vamos fazer? Eu gostaria que nós orássemos agora. E se você hoje quer colocar sua vida diante de Deus, Deus, eu preciso disso, reavive isso no meu coração, Senhor. Não basta só você andar com Deus, põe em ordem a tua casa. Senhor, nós precisamos de socorro e ajuda, porque nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para serem escravos. Os nossos filhos são teus, são herança tua, são filhos da promessa. O que nós te pedimos, ó Deus, converta o coração dos nossos filhos. Nós podemos falar aos ouvidos deles, mas tu és poderoso para falar ao coração deles. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos exemplo dentro da nossa casa, para que os nossos filhos te conheçam, pelo preceito e pelo exemplo. Ajuda-nos, Deus, a ver os nossos filhos sendo levantados nessa geração, para que as futuras gerações sejam mais crentes do que a nossa, e que a igreja de amanhã seja mais viva e cheia do Espírito Santo que a nossa. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós.
É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.